Nas últimas décadas, o mundo tem passado por momentos difíceis. Tsunamis, vulcões em erupção, terremotos, colapso financeiro, divisões políticas e religiosas, guerras constantes e ameaças de guerras, conflitos familiares e conflitos entre nações, fome, pestes, doenças incuráveis, guerra intelectual e crimes cibernéticos. Esse ano de 2020 ainda veio somar mais uma série de problemas que desestabilizou ainda mais o mundo. Vespas assassinas, coronavírus, corrupção dos políticos se aproveitando do avanço do novo coronavírus e, ultimamente, uma nuvem de gafanhotos que começou no Paraguai, destruindo plantações de milho, infestou várias regiões, invadiu a Argentina e segue em direção ao sul do Brasil, ameaçando destruir as lavouras daquela região. Diante disso tudo, várias perguntas vêm surgindo. Será isso o sinal do fim dos tempos? Será o sinal da volta de Jesus, do fim do mundo, do fim da humanidade? Tudo isso é cumprimento de alguma profecia bíblica? Deus está castigando a humanidade? Para entendermos esse fenômeno e arriscar uma resposta que não fira os ensinamentos bíblicos, precisamos analisar algumas coisas importantes nas Sagradas Escrituras. Como é que o povo da Bíblia entende a presença dos gafanhotos? Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o gafanhoto é um inseto limpo e por isso pode ser usado como alimento, como está escrito no livro de Levítico, capítulo 11, versículos 20 a 23, e confirmado no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 4, versículo que apresenta João Batista comendo gafanhoto com mel silvestre. A pessoa que vive pela fé já poderia parar por aqui, não é verdade? Se o gafanhoto pode ser usado como alimento, quem tem fé poderia pensar que é a provisão de Deus para ninguém passar fome na pandemia, assim como Deus proveu alimento para o povo no deserto, no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 15. Mas alguns só sabem enxergar o lado negativo das coisas. Então vamos continuar o nosso estudo. Em segundo lugar, o gafanhoto foi visto como o juízo de Deus sobre os opressores de seu povo. Confira o livro de Êxodo no capítulo 10. E ali Deus prometeu que nunca mais haveria uma praga igual. Confira o capítulo 10 do livro de Êxodo, no versículo 14. Em terceiro lugar, o gafanhoto foi visto como o castigo de Deus pela infidelidade do povo à aliança. Confira os livros de Malaquias, capítulo 3, versículo 11, 1 Reis, capítulo 8, versículo 37, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, livro de Amós, capítulo 7, versículos de 1 a 3, e livro de Joel, capítulo 1, versículo 4. Nesse caso, o propósito de Deus não é fazer mal ao povo, e sim levar o povo ao arrependimento e à mudança de vida, ou seja, a uma conversão profunda do seu coração, do seu comportamento religioso e do seu comportamento diante das pessoas. Vale ressaltar aqui que algumas pessoas estão pregando por aí, com base em Malaquias capítulo 3, versículo 11, que é preciso pagar o dízimo para Deus livrar do gafanhoto, pois eles interpretam os gafanhotos ali como forças demoníacas que vieram para destruir a humanidade e suas provisões. Porém, não há base exegética para isso no texto, pois assim teríamos que admitir que Deus enviou demônios contra os egípcios no capítulo 10 do livro de Êxodo, o que não possui fundamento algum. Em quarto lugar, o gafanhoto é símbolo do dia do Senhor. Confira o livro de Joel, capítulo 2, versículos de 1 a 5. O dia do Senhor é o dia do juízo de Deus contra os inimigos de seu povo, do mesmo modo como aconteceu em Êxodo, capítulo 10. A ideia é, do mesmo modo como os gafanhotos destroem tudo pela frente, o exército de Deus vai destruir os inimigos do povo de Deus, levando o povo de Deus à vitória e à liberdade. Em quinto lugar, o gafanhoto é símbolo do poder maligno que fere, apenas isso, os servos do Cordeiro. Confira o livro de Apocalipse, capítulo 9, versículos de 1 a 11. Aqui eles não atacam plantações,
e sim receberam poder de atormentar as pessoas como se fossem picadas venenosas de escorpiões. E nós já sabemos quem são os gafanhotos parecidos com demônios dos dias atuais, que ferem, reduzem direitos, envenenam e destroem a dignidade dos filhos de Deus, não é mesmo? Em sexto lugar, observe que em nenhum momento o gafanhoto foi visto pelo povo hebreu como sinal de fim dos tempos, ou como sinal de fim de mundo. Nem o próprio Jesus, quando falou dos sinais próximos do reinado messiânico, confira Mateus capítulo 24, falou de gafanhotos. Então, como podemos entender a praga dos gafanhotos que se aproxima do Brasil? Quando gravei esse vídeo, eles já estavam desviando a sua rota na verdade. De acordo com as informações da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, pragas do tipo devastador, os chamados gafanhotos do deserto, têm o potencial de prejudicar a subsistência de 10% da população mundial, e um enxame pequeno come a mesma quantidade de comida em um dia que cerca de 35 mil pessoas. E seus petiscos favoritos incluem grãos básicos como arroz, milho e trigo. Se você não cultiva esses grãos, não precisa se preocupar muito. Se analisarmos a história da humanidade, perceberemos que as pragas de gafanhotos sempre invadiram cidades e regiões, trazendo grandes prejuízos. Na África, o fenômeno é muito comum. No mundo antigo, o historiador romano Plínio o Velho escreveu que 800 mil pessoas haviam morrido na região que atualmente engloba a Líbia, Argélia e Tunísia, devido à fome causada por uma praga de gafanhotos. Mais recentemente, em 1958, na Etiópia, um enxame de gafanhotos que cobriu mais de 1.000 km² destruiu 167 mil toneladas de grãos, o suficiente para alimentar 1 milhão de pessoas por um ano. Em 2004, no Cairo, e lembre-se, Cairo é no Egito, uma nuvem de gafanhotos cobriu uma cidade com quase 15 milhões de habitantes. Imagino que o povo de lá tenha pensado que era também o fim do mundo. Ou não, depende de como eles leem a Bíblia lá. Ainda em 2004, no norte da África, os gafanhotos causaram um prejuízo de 2,5 bilhões de dólares para a economia local. Ainda em 2004, as Ilhas Canárias, na Espanha, enfrentaram uma infestação de cerca de 100 milhões de insetos. E o leste da África assistiu no final de 2009, ao início de 2020, a maior infestação de gafanhotos em 70 anos de história, causando fome após devorar milho e feijão. Como foi dito por eles naquela região, as nuvens são tão grandes que chegam a bloquear o sol. Em 2006, o México também enfrentou uma infestação de milhares de gafanhotos, e lembre-se, o México estava se recuperando do furacão Vilma. Em 2016, a Argentina enfrentou a maior infestação de gafanhotos em 60 anos. Especialistas suspeitaram que isso se deu por influência do aquecimento global. Poderíamos citar aqui várias outras ocorrências, mas essas já são suficientes para concluir algumas coisas. Primeira conclusão: Deus não está enviando gafanhotos como pragas para castigar a humanidade. Ele mesmo prometeu que não haveria outra praga de gafanhotos como a do Egito, ou seja, para servir de castigo para alguma nação. Confira Êxodo capítulo 10, versículo 14. Segundo, trata-se de um fenômeno natural como tantos outros. Terremotos, tsunamis e outros fenômenos são consequências da ação do homem sobre a natureza, não são castigos de Deus. Deus deu ao homem liberdade para agir sobre a natureza. O ser humano precisa ter maturidade para aceitar quando a natureza responde com seus fenômenos. Terceiro, se há uma manifestação tão grande de gafanhotos, quer dizer que seus predadores estão sendo extintos, e isso se dá justamente pelo desmatamento de grandes áreas para o agronegócio. O desmatamento elimina predadores naturais dos insetos, como as aves, os sapos, as lagartixas, gerando desequilíbrio na cadeia alimentar.
Mas, se Jesus não apresentou os gafanhotos como sinal do fim dos tempos, nem de sua segunda vinda, quais são os sinais que Jesus apresentou? O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, registra quais são os verdadeiros sinais do final dos tempos, ou seja, da era em que os seguidores de Jesus serão vitoriosos sobre o mal. Não é um tempo de medo, e sim de alegria, pois quando tudo isso estiver concluído e o anjo tocar a 7ª trombeta, seremos convidados a participar do banquete do Cordeiro e vamos cantar aleluia por toda a eternidade. Vejamos brevemente quais são os 7 sinais da volta de Jesus, ou do que nós chamamos de final dos tempos. Primeiro sinal: o templo de pedra é mais importante que o ser humano. Confira Mateus 24, versículos de 1 a 3. Você já percebeu que nos dias de hoje é mais importante ter uma igreja de pedra que ser igreja, povo reunido na fé, esperança e amor? Você já prestou atenção que os líderes religiosos de hoje se importam mais com seus templos do que com as pessoas que visitam seus templos? Segundo sinal: falsos cristos seduzirão a muitos seguidores. Confira Mateus 24, 4. Precisa comentário? Terceiro sinal: guerras constantes e disputas entre nações. Mateus 24, 5. Também dispensa comentários. Quarto sinal: fome e terremotos. Mateus 24, versículo 7. Lembre-se, fome não é castigo de Deus. Fome é consequência do enriquecimento injusto que gera marginalização e empobrecimento de pessoas. Privatiza-se as conquistas científicas, privatiza-se os recursos da natureza e, enquanto isso, se globaliza a miséria e a marginalização. Quinto sinal: tribulação para os seguidores de Cristo. Mateus 24, 9. Lembre-se, meu querido, a tribulação é para os seguidores de Cristo, porque o mundo não persegue quem já é dele. E aqui eu faço a você o seguinte questionamento: você que anda preocupado com gafanhotos, você que anda pensando que gafanhoto significa a volta de Jesus, você está preparado para quando Jesus voltar? Ou você está preparado para morrer? Se você tivesse que morrer hoje para testemunhar Jesus, você estaria preparado para entrar no céu? Sexto sinal: falsos profetas. Mateus 24, 11. E meu querido e minha querida, o mundo está cheio de falsos profetas, verdade ou não é? E sétimo e último sinal: esfriamento do amor. Mateus 24, 12. Aqui está a chave. No final dos tempos, o amor de muitos vai esfriar. E não é isso que está acontecendo hoje? As pessoas se preocupam com gafanhotos sem ter plantações, mas não são capazes de perceber e se importar com as pessoas que estão do seu lado, na sua própria casa, no seu trabalho, ao lado delas nas ruas. Não se relacionam, não amam, não servem, traem, enganam, se vendem, tramam contra a vida dos outros, não pagam o salário em dia e depois dizem que chegou o final dos tempos. Sim, é verdade, chegou o final dos tempos. Para você que não ama, mas só se preocupa com gafanhotos, chegou o final dos tempos. Para você, a nuvem de gafanhotos é um sinal de que você precisa mudar de vida, mudar o rumo de sua história, emendar seus erros e corrigir o seu rumo. Você que se preocupa tanto com a volta de Jesus, você está se preparando para isso? Você está servindo ao Cristo? Você está adorando ao Senhor? Você está lendo a palavra dele de verdade, meditando essa palavra e vivendo essa palavra? Você está se importando com o seu próximo? Ou você só se preocupa com gafanhotos nas redes sociais? O que fazer diante de tudo isso, meu querido e minha querida? Como alcançar equilíbrio diante de tanta interpretação errônea e enganadora da Bíblia Sagrada? Apenas sigamos o conselho do grande apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E também ouçamos o ensinamento do grande apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, que bom que você acompanhou este vídeo até o final. Espero que tenha ajudado você a tranquilizar o seu coração
e a confiar mais em Deus e nos ensinamentos bíblicos. Eu sou o Padre Edmar e foi uma alegria falar ao seu coração. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe-a com seus amigos e amigas e se inscreva no canal para receber notificação de novos vídeos. Deus abençoe você.